Preparação de catalisadores. Catalisador é uma espécie química capaz de acelerar uma reação sem sofrer alteração. Isso é, não é capaz de ser consumido durante essa reação. Logo, esse catalisador ele vai aumentar essa reação sem que ele sofra essas alterações permanentes. Há duas etapas para preparar um catalisador, que não são independentes. A primeira etapa envolve fenômenos físicos, reações e a cinética. Já a segunda etapa vai envolver os processos de tratamentos térmicos, principalmente a conformação e a resistência. A preparação de um catalisador pode ser feita por tentativa ou empiricamente e requer um conhecimento e experiência, mas também pode ser otimizado envolvendo planejamento experimental. A preparação de um catalisador também pode ser feita a partir de conhecimentos básicos, como fenômenos superficiais, propriedades físico-químicas, morfologia, textura e estrutura dos diferentes materiais envolvidos na sua preparação. Para preparar um catalisador, é importante selecionar os parâmetros que serão envolvidos durante a sua preparação e a sua discussão. Durante a sua preparação, são utilizados principalmente os sais precursores, a metodologia, a impregnação ou precipitação, pH, tempo de envelhecimento, tempo de contato, temperatura, agitação e concentração. Já na parte teórica, vamos ter os conceitos físico-químicos interfaciais e superficiais, os parâmetros geométrico e os eletrônicos. Em geral, procura-se conhecer os fenômenos de adsorção e desorção, as forças de ligação, energia de atração e repulsão, que serão essenciais nesse processo de preparação. Nos processos industriais, usam-se catalisadores dos tipos heterogêneos e homogêneos. Nessa fase de catalisadores, nós vamos utilizar principalmente os heterogêneos. Catalisador homogêneo é aquele catalisador em que os reagentes estão dispersos na mesma fase. Já o heterogêneo, o catalisador vai constituir uma fase separada e a reação ocorre na interface e a velocidade será, em princípio, proporcional à respectiva área. Logo, a catálise heterogênea é aquela que ocorre quando um sistema apresenta mais de uma fase, ou seja, os seus reagentes e os produtos encontram-se no estado físico diferente do estado físico do catalisador. Agora veremos alguns tipos de catalisadores. Nós temos os catalisadores massivos, onde toda a sua massa é constituída por substâncias ativas. Eles podem ser metais óxidos, óxidos mistos, zeolitas e materiais nanoestruturados. Eles também podem ser sintéticos ou naturais. O outro tipo de catalisador é o aglomerado, que ele é constituído por uma mistura de suporte e massa ativa. Em geral, ele é obtido por precipitação por deposição, sendo a fase ativa altamente dispersa em todo o sistema e não só na superfície. O outro tipo de catalisador, ele é obtido por impregnação, precipitação ou precipitação por deposição. E ele possui duas fases, uma fase de suporte e a outra de material ativo. Onde o suporte não é uma fase ativa, mas serve para aumentar a área e dispersar a fase ativa. A fase ativa pode ser um metal ou um óxido, que é o componente ativo para interagir com as moléculas durante a reação química. Já o material dito como suporte, ele também pode ser ativo. As principais variáveis que compõem um catalisador são o tamanho do grão, tamanho dos poros, área superficial ou área específica, localização da fase ativa, interação da fase ativa com o suporte, tamanho das partículas, propriedades mecânicas e estabilidade térmica. Na preparação dos catalisadores, geralmente são utilizados materiais orgânicos e inorgânicos solúveis. Esses materiais não são puros e contêm cerca de 2 a 5% de impureza. Algumas prejudiciais e outras em geral são inertes, mais difíceis de serem removidas. E eles se dividem em cátions e ânions. Nos cátions, os íons amônia são solúveis e se decompõem facilmente em amônia, formando complexos. Os íons de sódio ou potássio deixam resíduos no suporte e não são facilmente removidos.
Nos ânions temos os sulfatos, os nitratos, os carbonatos e os cloretos. Os sulfatos não são fáceis de serem removidos durante a calcinação. Já os nitratos são mais solúveis, voláteis e facilmente removidos durante o processo de tratamento térmico. Os carbonatos são relativamente solúveis, pode se decompor facilmente em CO2 durante o processo de calcinação ou tratamento térmico. Já os cloretos têm forte ligação com o suporte, mas é difícil de ser removido em baixas temperaturas. Bom, dentre os métodos que se tem é a precipitação e a coprecipitação, onde inicialmente precisamos compreender e conhecer as propriedades termodinâmicas da energia envolvida para verificar se o processo é termodinamicamente favorável. Então, é muito importante conhecer a cinética de precipitação e quanto mais longe do equilíbrio, mais veloz é a velocidade de precipitação. Então, existem dois tipos de materiais resultantes da precipitação, ou seja, amorfo e cristalino, ou também misto, que tem propriedades diferentes. E para obter materiais cristalinos, a precipitação ocorre em duas etapas, pela nucleação e o crescimento. Que a nucleação, ela acontece, onde os germes eles são formados em solução, em fase homogênea, na interação entre íons e moléculas em solução que formam clusters, grupos ou cachos, e a cristalização ela começa a acontecer. Já o crescimento é um processo físico-químico da interface sólida da solução, onde há o crescimento dos núcleos cristalinos, mas a taxa de crescimento ela depende da cinética. De vista da análise termodinâmica, a nucleação ela pode ser entendida pelo conceito do tamanho crítico do núcleo, onde a primeira fase é a termodinâmica, que nos diz qual o trabalho necessário para criar a interface sólido-líquido, determinando a energia livre, liberada pela passagem do soluto para o aglomerado. Então, parte de que o ΔG da nucleação ela é igual o ΔG da superficial mais o ΔG do volume, onde esse ΔG superficial ele é endotérmico e o ΔG do volume é exotérmico. Então, precisamos encontrar uma energia de nucleação que seja termodinamicamente favorável, ou seja, que esse ΔG ele seja menor que zero para que o processo ele seja espontâneo. E se admitirmos que o germe seja uma partícula esférica, teremos essa expressão aqui, onde a gente vai encontrar o ΔG de germinação, que o G é igual a germe ou nucleação, onde apresenta dois termos, onde no primeiro termo teremos a área de uma esfera, porque a partícula é considerada esférica, multiplicado pela tensão superficial, e no segundo termo vamos ter o volume do cristalito e o número de Avogadro sobre o peso molecular multiplicado pelo ΔG do volume. Então, a partir dessa relação, podemos dizer que a energia de germinação ela depende do raio do cristalito. 7.2 apresenta o esquema de nucleação, onde é possível observar que na etapa 1, inicialmente temos os íons isolados, em solução aquosa, onde na segunda etapa teremos a formação de pares de íons ainda em solução aquosa, e após, na etapa 3, temos
a formação de aglomerado desses pares de íons. E posteriormente temos a formação dos cristais. Então, a precipitação, algumas influências, né, tem que ser consideradas sobre o crescimento do cristal. Então, o crescimento dos cristais ele é influenciado principalmente pela agitação e temperatura. Pela agitação, devido se ter a agitação elevada, favorece a formação de pequenos cristais, uma vez que a concentração na interface aumenta. Então, já a temperatura, né, as altas temperaturas diminuem a taxa de crescimento dos cristais e, portanto, aumenta o tamanho desses cristais. Bom, para isso também devemos falar sobre os sólidos amorfos, onde esses sólidos amorfos eles são obtidos por precipitação sol e gel, que é outro método que pode ser utilizado para a obtenção de materiais, onde o sol é uma fase homogênea dispersa e as soluções coloidais são constituídas por micelas. Então, as micelas elas são formadas por cargas elétricas cuja força repulsiva impede, né, a coagulação, e essas micelas elas são formadas por policondensação. Já a coprecipitação ela é um método, né, que tem-se a precipitação com duas fases ativas, onde parte, né, da utilização de precursores diferentes, um precursor A e um precursor B, aqui como eu trouxe, e se tem ainda a presença de um agente precipitante, né, para que ocorra a precipitação desses precursores. Então, para obter a cromita de cobre, né, utiliza-se o dicromato de sódio, né, como precursor, e o nitrato de cobre, onde utiliza-se do agente precipitante hidróxido de amônio, né, onde esse precipitado formado é calcinado, né, e obtém-se a cromita de cobre. Para a obtenção do óxido misto de cobre e cobalto, utiliza-se dos precursores de nitrato nitrato de cobre e cobalto, né, onde eles são submetidos a uma temperatura de 70 graus Celsius, deixando-se o pH variar entre 8 e 9, onde esse precipitado formado é lavado, seco, calcinado a 350 graus Celsius por 6 horas, onde depois da obtenção desse material foi possível ver na tabela 7.1 a composição desses óxidos, onde se tem a obtenção de 0,9 mols de cobre para 1,9 mols de cobalto, formando assim esse óxido misto de cobre e cobalto. Bom, outro método, né, é a deposição precipitação, que permite obter fases ativas superficiais homogêneas e altamente dispersas. É um método híbrido conhecido como precipitação-deposição, porque ele utiliza-se de suportes em pó, né, que podem ser adicionados à solução precipitante. Dentre os parâmetros que devem ser considerados, né, é o pH da solução e principalmente da superfície externa do suporte. Isso porque existem problemas, né, em relação ao início da nucleação e o crescimento dos cristais sobre a superfície, né, porque caso a concentração exceda a solubilidade limite ou a supersaturação, começa o crescimento dos cristais. Então, é importante que a nucleação ocorra sobre o suporte e não na solução, formando pequenos cristais superficiais distribuídos homogeneamente, né, impedindo o crescimento dos grandes cristais. Isso para quem
quer obter materiais de tamanhos maiores. Então, um exemplo, né, é a obtenção de um precipitado de níquel sobre a sílica ou a alumina, né, onde inicialmente se tem a atração dos íons de sílica, que são atraídos, né, pelos íons de Ni2+, como aqui pode ser visto, e onde absorvem, né, esses íons de Ni2+, absorvem-se sobre a superfície da sílica, que por sua vez reage com hidroxilas, formando precipitados, né, de hidróxido de níquel, onde também esse hidróxido ele pode reagir novamente com a superfície, né, e também formar né, silicatos, como aqui pode ser visto. Então, nesse processo é possível observar que há maior interação, né, do suporte, melhorando uma melhor dispersão e competição entre as velocidades de crescimento e nucleação sobre a superfície e, né, mais um método de obtenção de materiais. A impregnação parte de uma solução do metal com concentração suficiente para atingir determinado teor sobre um suporte, variando o tempo, a temperatura e o pH para absorver a fase ativa, tal que após a secagem e calcinação o metal esteja fixado e estável. O suporte pode ser inerte ou parcialmente ativo, mas ele deve apresentar propriedades bem definidas. E é importante que o suporte seja pré-moldado ou extrudado. Então, nós vamos ter que tipo de impregnação? A impregnação seca, que é feita com uma solução para preenchimento dos poros, conhecendo o volume dos mesmos. Sendo assim, o volume dos poros deve ser igual ao volume da solução. E a impregnação úmida, quando o suporte é um material pulverizado, pó. O volume necessário é significativamente maior que o volume dos poros. Ou seja, o volume da solução vai ser bem maior que o volume dos poros. O método de impregnação sem interação com o suporte utiliza-se um recipiente contendo o sólido e adiciona-se a solução com determinada concentração para obter um desejado teor do metal sobre o suporte. Esta impregnação deve ser feita de tal maneira que se obtenha uma distribuição mais homogênea possível sobre a superfície. O metal mais disperso será quanto menor o tamanho, menor a concentração e mais homogênea sua distribuição. Mas o oposto pode ocorrer também. Quanto maior o teor, as partículas serão grandes, pouco dispersas e, como consequência, uma distribuição não homogênea, teremos metal menos disperso. O exemplo mais comum é o da impregnação da platina sobre um suporte. Sobre a alumina, emprega-se o ácido hexacloroplatino, que adsorve fortemente sobre a superfície, sendo praticamente irreversível, conforme esse esquema. Os grupos AlOH são praticamente iguais aos sítios básicos, já que a adsorção é análoga ao hexacloroplatina, que ocorre em soluções com alto valor de pH. Cálculos mostram que a capacidade de adsorção da platina em
2 O3 é da ordem de 1,5 micromoles por metro quadrado. E a quantidade de grupos OHs é de 3 a 3,5 micromoles por metro quadrado. O mesmo vai ocorrer com o suporte do tipo óxido de titânio. No caso da impregnação com interação com o suporte, há ligações covalentes e ligações iônicas. O ponto isoelétrico, o pH, onde a carga resultante é nula. A gente vai chamar isso de ponto de carga zero e é identificado como ponto isoelétrico, onde há compensação de cargas. Nesse estado, tanto a solução como o sistema coloidal não transportam cargas elétricas. Se o pH é menor que o ponto isoelétrico, a superfície ou a solução vai ter carga positiva e vai atrair os ânions, anulando a carga total. Já em uma solução coloidal, obtém-se um agregado amorfo, que é a boehmita. Se, por outro lado, o pH é maior que o ponto isoelétrico, então a carga negativa da superfície ou da solução vai atrair os cátions, que serão compensados. Em uma solução coloidal, obtém-se precipitados, que será denominado de baelita. E cada óxido tem seu ponto isoelétrico definido. O óxido de alumínio é 8. Nessa reação aqui, a gente observa que se é um ácido, vai ser doador de prótons, né? Então, nós vamos ter essa equação. Mas se é básico, doador de hidroxilas, temos essa equação. De maneira genérica, se é ácido, a superfície é positiva, troca ânion. E se a superfície é negativa, vai ser básico e vai trocar cátion.